Boa noite para todos, este é o programa Militão em Militão. Antes de mais nada, é preciso relatar o sucesso do Taiaiá Aquapark Resort, em Ribeirão Claro, o hotel que expandiu, que investiu mesmo em época de crise, fez inclusive um novo prédio, novas instalações com mais de 80 apartamentos e já nesse último feriado do Dia das Crianças, a lotação total, afinal de contas as instalações ficaram muito bonitas, coisa de cinema mesmo. E o pacote de Natal também quase que esgotado. Muita gente de Londrina vai lá, gosta do Taiaiá Aquapark Resort, lá em Ribeirão Claro. Amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E saiba mais sobre o Sindhotéis. O Sindhotéis Londrina é o sindicato que representa os empresários da hotelaria e também da gastronomia. No mês que vem, vamos completar 37 anos de defesa do bom funcionamento dos nossos hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes e similares em Londrina e outros 57 municípios do norte do Paraná. Se você é empresário da área e ainda não se filiou ao Sindhotéis, conheça os benefícios de ser um associado. Telefone 3345-0555. Você também pode acessar sindhotéis.com.br ou facebook.com/Sindhotéis Londrina. Sindhotéis Londrina, unidos somos mais fortes. Aqui comigo está o Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar, que recentemente esteve mais uma vez em Brasília. Como vai, Aldemar? Boa noite, Marcelo. Boa noite, senhores telespectadores. Mais uma semana na capital federal, do nosso país, a capital do nervo, a capital, o Rio diz que é a capital do frevo, E Brasília é a capital do nervo. Eu tive a oportunidade, Marcelo, de adentrar o recinto lá de votação na CCJ. Pensa um ambiente quente, tenso. Nem os assessores dos parlamentares estavam tendo acesso. Nossa! Eu consegui entrar porque eu fui com um deputado amigo, um deputado do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, e eu precisava falar com a deputada do Rio de Janeiro, e aí eu entrei lá. Mas pensa num lugar quente pela temperatura e quente diante da expectativa de votação naquele momento. Mas Brasília é isso, gente? Mais uma semana lá trabalhando em prol da aprovação do nosso projeto de lei, Certo. Aquele projeto que restaura a remuneração dos lotéricos em todo o país. É um projeto que foi idealizado aqui pelo nosso deputado Luiz Carlos Rauli, que tem nos apoiado de uma forma intensa lá em Brasília. Aproveitamos para estar também lá, junto com a direção do Banco do Brasil, tratando de assuntos que interessam diretamente a você, que é cliente Banco do Brasil e que faz os seus saques nas lotéricas. O que vai acontecer daí? Pois é, a partir de novembro já, em alguns estados, estarão sendo restabelecidas as condições de saques, podendo ir até R$ 1.500 ou R$ 2.000, variando do perfil de cada cliente. Opa. Aqui no Paraná, já em seguida, no mês de dezembro, estarão também já sendo normalizados esses saques. É uma boa notícia para você que é cliente do Banco do Brasil e que está tendo problema de pagar suas contas das lotéricas. É verdade. Porque estava sendo um transtorno, Marcelo. De repente você sacava 500, baixou para 300 e agora R$100. O cara chega, manda autenticar as contas, ele só está com o cartão, não saca acima de R$100, não consegue você tem pagar que nada. estornar tudo aquilo. Nossa. Quer dizer, é uma coisa chata para valer, mas isso está sendo resolvido, que nós estivemos lá e acertamos com o Banco do Brasil, inclusive com a presença do deputado Rauli, que nos acompanhou nesta reunião no Banco do Brasil. E o projeto está andando, então? O projeto está andando, deverá ser votado já na outra semana, que eu estou voltando agora terça-feira, amanhã, e na outra semana esse projeto deverá já estar na pauta de votação, porque aí já apagou essa confusão toda aí da votação, sobre a questão do Temer, da manutenção ou não do Temer. Esfria tudo. Aí você congela o Congresso e você pode partir para a votação desse importante projeto que interessa diretamente ao segmento lotérico do Paraná e do Brasil. Os políticos estão com descrédito
Você viu uma pesquisa aí da Folha, que saiu na Folha? Conta pra gente. Pois é, Marcelo, eu vi aí que quase 80%, segundo pesquisa da FGV, a sociedade está em descrédito, inclusive com aquele político que ele mesmo elegeu, que ele votou nele. Significa que nas próximas eleições, né, deve haver mudança. Agora, eu só quero dizer para você uma coisa: ninguém muda com os mesmos. Você só muda mudando as pessoas. É verdade. Né? Nós temos hoje, na política nacional, rachas dentro das próprias siglas. Você vê o PSDB, você Briga vê interna. o PMDB. Não, lá em Brasília agora tem os cabeças brancas do PSDB e os cabeças pretas, que são totalmente conflitantes nas ideias e pertencem à mesma sigla. Então isso é um sintoma de que nas próximas eleições, você que vota, que é o responsável pelo estado de coisa que aí está, deve repensar 2 vezes para depositar o seu voto em alguém. O que houve na pesquisa em Santa Catarina para presidente, que tem também o nome do Bolsonaro? Que houve Santa Catarina agora fez recente, assim como aconteceu aqui no Paraná, o Bolsonaro tem uma simpatia muito grande hoje no Brasil, tá? Mas muito grande. Santa Catarina eles fizeram uma pesquisa antes com o Alckmin e com o Dória, pelo PSDB, e o Bolsonaro deu de lavada neles todos. Que coisa, hein? Né? Então, é uma nova faceta da política nacional que a gente não pode desprezar. Agora, precisa ver o que ele prega efetivamente para as mudanças do país. Quem vai mudar o país é o Congresso Nacional, se você renovar. É a Assembleia dos Estados, são as câmaras de vereadores, criando uma cultura política diferenciada, onde o cidadão que vota possa acreditar nele. Eu defendo muito a questão do voto distrital, porque você o fiscaliza. Tem uma determinada região, você diz, não, nós vamos eleger alguém aqui que possa nos representar muito bem. Você vai cobrar dele, ele vai ter muito cuidado na hora de fazer coisas erradas, porque ele tem que prestar conta. Esse é o caminho para mudar o Brasil. Não adianta ficar com esses converseiros todos aí, que não vai avançar em absolutamente nada. Mas do outro lado tem o Lula, né? Contra o Bolsonaro tem o Lula. E o Lula? O Lula é bananeira que já deu cacho, entendeu? Ele tem aquele percentual de voto, mas também é quem tem o maior número de rejeição. É o Lula. Esquece o Lula. O Lula já deu a sua contribuição, já fez o que tinha que fazer. O Brasil está aí nesse estágio que se encontra. Culpa do governo dele, culpa do governo do PT. Então precisa mudar. Eu ontem vinha no avião conversando com um amigo e ele dizia, rapaz, até quando nós vamos viver na expectativa de que amanhã vai ser melhor do que hoje? Eu digo, isso está na Bíblia. Você não pode perder a esperança. Agora, não espere mudanças a curto prazo. É preciso você promover a mudança. E como é que você promove a mudança? É votando em pessoas qualificadas, veja o perfil delas, aí você vota, aí você começa a fazer o seu dever de casa de forma correta. É assim que eu penso, Marcelo. Outra pesquisa, a maioria dos entrevistados é contra, quer o fim, melhor dizendo, do Estatuto do Desarmamento? Foi feita uma pesquisa lá no Senado, né? E segundo a pesquisa, ela obteve 80 votos favoráveis a não mais ter esse controle. No Senado, no então. No Senado, né? E 10 votos contra, tá? Então eles querem que essa lei caia, perca a sua eficácia. E isso demonstra que o brasileiro não está satisfeito. Porque, olha, o brasileiro está desarmado, o cidadão está desarmado, o bandido cada vez mais armado. Você viu que as facções agora, ontem as facções de São Paulo estavam fornecendo armas pesadas para as facções do Rio de Janeiro. Ação integrada. Ação integrada entre eles. Onde é que nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Então é preciso criar meios de proteger a sociedade. Eu acho até, Marcelo, que o investimento na segurança pública é muito aquém da nossa necessidade. Veja bem o estado do Rio Grande do Sul, estados do Nordeste. Aqui no Paraná é razoável, mas precisa de mais investimento na segurança pública. A sociedade precisa ter tranquilidade para viver. Isso é uma coisa que é ultra necessário.
Você anda com medo nas ruas, você não passa nos sinaleiros, não obedece o vermelho, verde à noite depois de um determinado horário. Por quê? Porque os bandidos estão às soltas. E aí vem um problema seríssimo. A polícia vai lá e prende, a justiça vai lá e solta. O tempo todo. Que coisa. Quer dizer, isso parece uma gangorra. Nunca para. É preciso criar estrutura. Você sabe que o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. É preciso ter leis mais rígidas para poder enquadrar esses cabras. Porque não dá mais para viver nesse estresse da falta de segurança nesse nosso país. E a economia, Aldemar? Está melhorando? Os índices melhoraram? Londrina está nesse contexto? Marcelo, diz que Londrina é a primeira a entrar na crise e a última a sair. Ah, é? É. Que coisa, hein? É uma cidade que não tem investimento, não tem projeto. Eu procuro mas aqui... aonde que tem que apresentar esses projetos? Nem para remédio você acha um projeto aqui em Londrina que busca dinheiro federal para a nossa cidade. Aonde que precisa? Não, aonde que tem que apresentar? Ô, louco! Nós temos aí uma série de possibilidades. Eu sou defensor de você promover debate com a sociedade politicamente organizada, trazendo governador, senador, deputado, representantes do governo federal e apresentar aquele projeto lá, entendeu? Do Arco Norte. Lembra dele? Esse mega projeto. Esse projeto é a salvação da região norte do Paraná, criando infraestrutura de escoamento que não tem, duplicando essa saída de Londrina até a Serra do Cadeado, melhorando a saída para São Paulo. Nós temos N alternativas de mudar a nossa região de Londrina, só que falta vontade política. Essa é que é a grande realidade. Porque quando você quer fazer, você faz. Londrina é uma cidade que não recebe quase nada de verba do governo federal. Vai aqui em Maringá, bem pertinho de nós. Tá cheio de projeto. Tem até ministro. Gente, hora de ir embora. Hora de ir embora. Forte abraço e fiquem sempre na paz. Uma boa noite a todos. Obrigado, Aldemar. Daqui a pouco a gente volta. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, o Boca Aberta foi cassado e, portanto, está com os direitos políticos também cassados, vamos dizer assim.
No entanto, né, como disse o Moisés Eônias, e o ex-deputado Moisés Eônias, que agora é blogueiro, ele tem um plano B, que é lançar a esposa dele candidata a deputado estadual. O Boca liderava, né, até então as pesquisas para deputado estadual aqui em Londrina. E agora tem a esposa. A esposa não está caçada, resta saber se transfere voto, né? É interessante, se não conseguir reverter essa decisão judicial em nenhum tribunal eleitoral, então o Boca fica 8 anos sem poder ser candidato. Mas a esposa, né, pode herdar os votos, né, do marido, do Boca Aberta. Tem muita gente está inclusive revoltada com os vereadores e tem um outro lado que achou que foi certa a cassação. Mas como tudo tem dois lados, ela pode conquistar aí 50 mil votos e eleger deputado estadual. Vamos ver o desfecho dessa conversa, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Fique com a dica de inglês da FD English. Them, then e then. Qual e como traduzimos eles? Vamos ver um por um. Primeiro, them, com vogal E e M no final. Temos que pronunciar o M certo, com a boca fechada. Them. Them é um pronome objeto que significa eles ou elas quando usamos depois do verbo. Vamos ver? Por exemplo, I called them. Can you see them? Then, com a vogal E e terminando com N, refere-se a tempo e pode ser traduzido como depois ou então. We ate, then we watched the movie. Comemos e depois ou então assistimos um filme. No outro exemplo, then pode ser traduzido como naquele tempo ou naquela época. We were so young then. Nós éramos tão jovens naquele tempo. Then, com a vogal A e também terminando com N, podemos usar para comparar duas coisas. A tradução pode ficar como do que. His phone was cheaper than mine. O telefone dele é mais barato do que o meu. Ok, vamos repetir. Them com M é eles ou elas. Then com EN pode ser então ou naquele tempo. E then com AN pode ser do que. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. No programa de hoje, agora, estou recebendo a advogada Ludmila Rodrigues Simões, que é sócia, né, da Rodrigues Simões Advogados Associados, e é especialista em Direito Processual Civil e Direito Bancário. E a doutora Ludmila sempre, quando vem ao programa, vem com assuntos interessantes e que interessam a você que está em casa, porque normalmente você faz contrato, faz negócio, às vezes ela traz temas relacionados a banco, a direito do consumidor e interessa a você. Hoje o tema é bastante interessante, rompimento de negócio comercial sem contrato. Doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Quais são os tipos de negócio comercial sem contrato que podemos citar? Na verdade, Marcelo, todas as relações comerciais que nós temos. Quais os tipos de relação comercial? Você chama um encanador na sua casa, já é uma relação comercial. Você vai fazer uma compra de um sorvete, já é uma relação comercial. Todas as relações comerciais que você realiza são relações comerciais. O que é importante todos saberem? Você vai fazer e você não faz um contrato, vai um encanador, vai um pedreiro na sua casa fazer um reparo, você vai comprar uma coisa simples, você não faz um contrato para questões comerciais simples. É importante você pegar um recibo dessa prestação de serviço, porque ela, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ela tem uma garantia de 90 dias. Se você não tiver um recibo com o nome do prestador de serviço, pelo menos um RG e o endereço dele, você não vai ter essa garantia. Então é muito importante você ter pelo menos um recibo para você ter essa garantia e você ter pelo menos um respaldo depois para eventuais problemas. Hoje, doutora Ludmila, as leis brasileiras possibilitam os consumidores romperem relações comerciais sem contrato, sem a necessidade de uma ação judicial ou não? Ou tem que ter ação judicial para romper? Na verdade, o que acontece? Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita, assim, somente em uma situação. O que acontece? Às vezes a gente tem aquela venda de porta em porta, né? De porta a porta. Então, vai, por exemplo, uma vendedora de semijoia na sua casa. Isso aí é uma relação comercial, é um negócio jurídico.
Então ela chega lá e tem gente que não sabe dar não, Marcelo. Então ela chega e fala assim, compra esse anel, então você vai lá e compra um anel de R$200, às vezes você está apertada, e você fala assim, ah, tá bom, vou comprar. O Código de Defesa do Consumidor, ele possibilita, se o vendedor for dentro da sua casa, você pode sim fazer a devolução da mercadoria em até 7 dias, sem a necessidade de interposição de uma ação judicial. Então, realmente você tem esse direito, mas somente se o vendedor for dentro da sua casa. Se você for até o estabelecimento dele, você não tem mais esse direito. Aí só com ação judicial. Somente com ação judicial. E nesse caso que você citou, eu devolvo e recebo o dinheiro. E recebe o dinheiro. Não, não. E não tem essa. Ah, não, mas você usou. Não. Em 7 dias ele tem que devolver 100% do seu dinheiro. Entendi. Agora, o prestador de serviço ou fornecedor de algum bem pode exigir pagamentos antecipados ou cheque predatados para o início do trabalho? Eu já vi, hein? Já vi bastante gente fazer isso. Esse é um problema, Marcelo, porque o que acontece? Chega lá, por exemplo, ainda mais nos dias de hoje, chega lá, ah, eu preciso fazer esse serviço para você, mas eu preciso de uma entrada para o material, ou em 30 dias eu te entrego, eu quero um cheque de entrada, 30, 60 e 90. Gente, não caiam nessa conversa. Por quê? Porque quando você dá o cheque é um título independente da prestação de serviço. Então, se ele prestar o serviço ou não, ele vai poder cobrar esse cheque. Então, não dê. Ele pode cobrar um pagamento antecipado? Se ele combinar com você, ele pode. Só que não dê cheques antecipados, porque ele prestando o serviço ou não, ele vai poder cobrar o cheque. E se você sustar por desacordo comercial, você pode ser considerado estelionatário ainda. Porque o cheque é um título de crédito independente da prestação de serviço. Então, não dê cheques antecipados antes, porque, na verdade, o cheque serve para quê? Prestou o serviço? Está aqui o pagamento. Você entregou o bem? Está aqui o pagamento. Então, o cheque é dessa forma que ele tem que ser negociado. Não dê cheques antecipados sem a prestação de serviço e sem a entrega do bem. Outro dia eu vi, um amigo meu foi numa ótica e pediram R$600 antecipado. Ele falou, ué, que estranho. Você precisa comprar o material agora, né? E ótica normalmente tem tudo ali, né? Não é? E queriam o cheque. E não adianta ser o portador, nada disso, né? Não, porque daí o que acontece? Depois, ainda mais hoje em dia, né, Marcelo? Porque você vai lá e para você conseguir o cancelamento desse cheque, somente com ação judicial. Você tem que entrar com uma ação declaratória de nulidade de título e para você não ter o seu nome no Serasa, você tem que depositar o valor ali em juízo ainda. Porque senão a pessoa pode protestar, pode entrar ainda com uma queixa criminal por estelionato, então dá muito problema mesmo. Exatamente. Doutora Ludmila, como devo proceder quando o serviço ou produto apresentou o defeito e eu e você que está em casa já realizou o pagamento através de cheque predatados? Eu devo sustar o cheque nesses casos? Não deve sustar o cheque, porque, gente, o que acontece? Tem consumidor que é bravo, nervoso, ah, mas deu problema. O serviço foi mal prestado, mas ele foi prestado. Então você fala, só por isso você não vai pagar? Não, você tem que pagar. Você tem que entrar com um acordo com o fornecedor. É como o boleto também. O boleto, não vou pagar porque foi mal prestado. Não, porque a grande maioria dessas empresas, elas descontam esses títulos em instituição financeira. E ela vai fazer o quê? A instituição financeira vai protestar o seu título também. Então, o mesmo caso do cheque é o caso do boleto. Ou seja... Entendeu? Então, você tem que entrar em contato com o fornecedor e fazer um acordo comercial com ele. Falar, olha... Não venha com essa, mas foi mal prestado, estou no meu direito. Você tem que entrar em contato. Ele não fez, não se mexeu, notifique ele extrajudicialmente, informando dos defeitos do produto, continuou inerte. Infelizmente, você terá que procurar um advogado e entrar com uma ação judicial pedindo a reparação de danos. Alguém pode perguntar, mas, doutora, notificação extrajudicial
É fácil ou difícil de fazer? É fácil, mas ela fica melhor formalizada com um advogado. Ela tem um certo custo, mas na minha opinião o barato às vezes sai caro, né, Marcelo? É verdade. E quando realiza o pagamento antecipado e a empresa encerra as atividades, né, devo simplesmente não fazer o pagamento dos boletos? É o mesmo caso que eu Já digo. aconteceu com construtor aqui, né? Muito. O que você tem que fazer? Mais uma vez, porque ele fala assim, tem gente que acha que é simples. Ah, fechou a porta, vamos lá, não vou pagar mais. E vira as costas, de repente chega a cartinha do Serasa, seu nome será protestado. Como ocorreu com a construtora que fechou as portas. Várias pessoas tiveram o nome protestado. Gente, não é assim. Tem que procurar um advogado e entrar com uma ação declaratória de nulidade de título. Por quê? Geralmente essas empresas que fecham a porta fazem adiantamento desses títulos porque ela tem um contrato na mão, ela tem o direito da cobrança desses títulos. Ela tem um contrato assinado por você. Então o que tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação pedindo a nulidade. Não pode deixar dessa forma. Então, tanto para títulos oriundos de contratos com contrato, como sem contrato também. Nos dois casos, né? Nos dois casos, porque os títulos ou vêm oriundos de uma nota fiscal ou de um contrato. Entendi. Olha, mas tem gente que quer brigar, né? Não, eu fui prejudicado, eu tenho razão, né? Mas isso não é suficiente, não, né, é doutor? suficiente, não é suficiente. Acaba e não pagando, por exemplo, eu não pago, não fiz contrato, não pago os boletos, no final das contas eu posso inclusive sofrer uma ação judicial? Pode, porque tem muita gente ainda que vai lá e com uma nota fiscal ainda desconta título em agiota, que é pior ainda do que a instituição financeira. Aí vem o agiota em cima da gente. Daí vai o agiota ainda em cima de você. Entendeu? Então tem esse problema ainda. Então você viu aí. Interessante, hein? Cuidado ao fazer negócios comerciais sem contrato, né? É claro que muitas dessas coisas que você citou, ninguém faz contrato mesmo, né? Não, porque são assim. Negociações do dia a dia, o brasileiro tem esse costume. Foi até por isso que gerou o Código de Defesa do Consumidor, porque é costume do brasileiro negociações sem contrato, né? É verdade. Então cuidado com tudo isso, mas não se esqueça, não vai dar uma de herói, né? Não, o cara me prejudicou, também vou me vingar, né? É assim que se pensa a maioria das pessoas, né? Mas não é assim que funciona, né? E, por exemplo, se eu compro, você falou aqui, se eu compro algo com defeito, eu posso pedir que eles troquem esse algo com defeito, né? Pode pedir. Mas não pagar e ainda exigir que... Exatamente, a garantia são 3 meses, por isso que é importante a exigência de recibos, de nota fiscal. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado por esses esclarecimentos e até a próxima vez. Obrigada a você, Marcelo. Boa noite para todos.